Ei, o título da mensagem de hoje, ou tema, ou como queiram chamar, é Mude as Coisas de Lugar. Ninguém precisa mudar de lugar aí não, mas Deus vai criar um revertério dentro da gente para mudar tudo de lugar, Isaac. Vamos confundir. Uma passagem muito conhecida. Eu preguei uma vez sobre esse episódio de Ana e Penina aqui, lá no início do ministério, mas eu estava meditando e o Espírito Santo vai revelando tudo de novo, tudo novo, como a gente conversa sempre com o Bino ali, né? Com novas revelações. E eu creio que vai ser forte a palavra de hoje. A palavra está no livro de 1 Samuel, já no capítulo 1. Vocês podem deixar aberto em 1 Samuel, mas no início eu vou ler apenas até o versículo 8, a primeira parte, antes de Ana se quebrantar. 1 Samuel 1, 1 a 8. Dá um tempinho para vocês acharem. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom o tempo inteiro. Glória a Deus. Glória a Jesus. 1 Samuel 1, logo no primeiro capítulo. Versículo 1 a 8. Eu vou ler aqui na versão NVI. Pode parecer um pouco diferente da mais tradicional, que é a Almeida. Vamos lá. Havia certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Elcana, que significa eu pedi ao Senhor. Filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres. Lembre-se, Antigo Testamento, não Novo Testamento. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar, pensem bem, esse homem, Elcana, subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, ou fechado a madre. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente. Sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Imaginem só, a gente lê apenas de um versículo para o outro, mas era ano após ano e nada mudava. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Presta atenção nessa frase agora. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Pai, aqui está a tua palavra, Pai, diante de ti, diante da congregação santa de ti. Que não seja um homem que esteja falando, mas tudo aqui seja consagrado ao teu Espírito. Nós nos submetemos ao teu Espírito. Que essa palavra caia em solo fértil, Pai, e possa produzir 100, 60 ou até 30 para um, e que tudo seja para a glória do teu nome. Amém. Sabe, gente, a gente vê isso aqui e, como sempre, a gente vai dizer que é a história de Ana e de uma malcreia. É assim que a gente estuda, de uma pessoa que inferniza a vida de Ana. E a primeira pérola que eu quero colocar nesse texto de hoje, pregando o Antigo Testamento, eu geralmente prego o Novo, é: cuidado com a sua dor. Eu vou dar uma de Silvia aqui hoje, de terapeuta. Vou invadir um pouco essa área aí, mais para o lado espiritual. Cuidado com a sua dor. O versículo 7 vai dizer assim, ó: isso acontecia anos após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Sabe, gente, às vezes a gente está num dia ruim. A gente fala na linguagem popular, né? Não é superstição, é forma de falar. A gente diz assim: acordou com o pé esquerdo. Aí a gente acorda e toma um topão. Isso quando já não acorda de torcicolo, e aí dá um topão e fica com aquele dedão doendo. Mas aí a gente
Antes até de orar, esqueceu de orar, olhou o celular assim, tem alguma notícia ruim. Botaram o seu nome no Serasa. Aí você vai e procura a chave do carro. Aí a sua mulher ou seu marido mudou a chave de lado do local. Você vai ver, não está lá e você está atrasado. Cara, pode apostar, ou a mulher ou o marido vai ouvir. Vai ouvir um desabafo. Vai receber toda a culpa. Mas a culpa é dele? Não, a culpa foi de uma série de eventos que chegou no estopim. Chegou num nível que você não conseguiu segurar e você vai descontar na primeira pessoa que tiver na sua frente. Por que eu falei isso? Porque eu queria que vocês imaginassem a vida de Ana. Ela, primeiro, ela não podia ter filhos. Mas tudo bem, eu sou uma mulher de Deus, eu subo a casa do Senhor, isso eu posso aguentar. Está tranquilo, eu sou de Deus, eu tenho que aguentar isso. Mas isso se agrava. Porque além de Ana não poder ter filhos, 2, Penina, a outra mulher, podia ter. Ah, mas se isso não bastasse, ainda tem o ponto 3. Penina, a outra mulher, podia ter vários. E teve vários. Isso era mais uma coisa alfinetando. Talvez não fosse mais o dedão do topada, fosse uma coisa mais grave. E aí a capacidade dela de se aguentar já estava por aqui, gente. Aí vem um quarto ponto ainda. Penina provocando ela o tempo inteiro. Pronto. Ana explodiu. Agora, o motivo dela ter explodido me intriga um pouco. Porque a gente vai falar, poxa, ela não podia ter filhos. E aí ela explodiu. Mas a Bíblia não diz que o motivo dela estar triste é porque não tinha ter filho. Olha o motivo dela se irritar. Vamos ver. A outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então, peraí. Vamos analisar direito a Bíblia. Ela chorava e não comia porque a outra irritava. Esse era o motivo principal. Ou seja, se de repente ela não pudesse ter filhos e não tivesse essa outra rival lá, estava tudo bem. Agora, como é que ela deixa uma outra pessoa ter tanta influência na vida dela? É assim, eu vim aqui falar de Penina, não de Ana. Eu vim aqui para a gente mudar as coisas de lugar. Ai, gente, olha, ela estava sempre chorando e se martirizando. Querem se fazer de coitados por causa da dor de vocês? Cuidado, pode ter alguém numa condição pior que a sua, que está orando ainda por você. Qual o problema, pastor? O problema é que nós somos individualistas, gente. E eu vou mostrar aqui nesse texto que a maioria de nós, que está dentro da igreja, inclusive, que era para ter mais responsabilidade, só pensa na gente. Mas, pastor, é Ana. Você tá doido. É a boazinha. Penina é que é amar. Aí eu vou para a segunda pérola de hoje. Mude o centro. 4 e 5 versículos. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Cara, foi muito, né? Mas a Ana dava uma porção dobrada, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A palavra diz que Elcana dava a parte excelente para quem? Para Ana. Todo dia, seu Milton, todo dia, Penina acordava e ia passar o dia inteiro sendo prêmio de consolação. A dor de Penina era pequena, o carinho, o amor, a melhor parte da comida e ainda dobrada, era Ana que recebia. O amor do marido estava todo para Ana. Como Penina devia se sentir? Vamos lá, eu não estou falando de uma pior que a outra, mas será que a gente tem certeza mesmo que a coitada da história é Ana? Porque, gente, a gente pode pensar aqui, poxa, mas eu nunca enxerguei isso. É porque sempre a gente recebeu o evangelho da justiça própria. A gente pega,
mete a nossa justiça própria, Isaac, humana, falha, diz, não, o evangelho devia ser assim. Vou aplicar minha justiça própria. Essa mulher infernizava a vida de Ana. Ah, já que Ana no final ora, pronto. Para o crente, se a pessoa ora, se a pessoa sobe no monte, é a melhor pessoa. A outra que não subiu no monte ou não orou, o que é ela? Ela é só a que inferniza a vida do outro. Mas hoje a gente vai abrir o olho e mudar tudo de lugar. Glória a Deus. Ô, gente, essa pessoa pode estar sendo injustiçada, sabia? Aí quando a gente fala assim, ó, essa aí é a penina da minha vida. Alguém já deve ter ouvido isso. Aí você fala assim, ah, é? Então essa pessoa mesmo pode estar sendo a injustiçada na sua vida. E você não percebe, porque você só olha os ataques dela para você. Mas porque você não... Eu tinha uma professora. Quando eu entrei, eu nunca fui bom em português nem em redação. No colégio. Eu saí da faculdade mestre nisso, amando. Tinha uma professora, mas tão severa, parecia aquelas professoras francesas, com o nariz empinado para cima. E aí, do nada, cara, eu não era nem convertido. Mas eu comecei a olhar assim, por que ela é assim? Pô, ela deve estar sofrendo para ser assim. E aí um dia eu comecei a dar moral para ela, conversar com ela. Cara, ela me amou tanto depois, que todo mundo conseguiu achar ela, continuar sendo ela uma megera. Eu achava a melhor professora do mundo. E eu saí detonando em redação em português. Por quê? Porque eu consegui olhar com olhos bons. Às vezes alguém no caixa está te tratando ruim. Eu já falei da história do garçom, gente. Que uma vez ele chegou para mim, e já ocorreu isso com mais pessoas, mas ele chegou e me tratou mal, o tempo inteiro me tratando mal. E no final eu dei a gorjeta para ele, mais um pouco. Tinha a mania dos Estados Unidos, a gorjeta lá é 15% a 20%, deles 8%. E ali, ele falou, mas por quê? Eu falei, não, porque eu estou percebendo claramente, está me tratando mal, eu estou percebendo claramente que você não está num dia bom, e ainda assim, você dedicou um tempo para me servir. Posso orar por você? O cara chorou, velho. Recebeu a oração, mas se a gente agir como o mundo age, por que a gente tem que ser igual se Jesus nos chamou para ser sal e luz? Glória a Deus. Glória a Deus. É nas obras, gente, que a gente mostra Cristo, não é aqui em cima do altar. Aqui eu posso fingir, mas lá fora não. E muito menos no quarto fechado conversando com Cristo. Quem é doido de fingir? Ele vai dar uma chapuletada que vai ver só. Ah, gente. Ana não tinha filhos. É duro. Eu sei, eu não estou negligenciando o lado de Ana. E vou falar mais dela aqui. Mas Penina não tinha o amor do marido. Quem vem primeiro no reino? Responda para mim. Filho ou marido? Ai, meu Deus. O marido vem primeiro, meu irmão. Quem tinha a parte pior era Penina. Não tinha filho, porque a sociedade de hoje, que bota os filhos sentados numa cadeira de rei e serve os filhos. A mulher esquece do marido por causa dos filhos. É claro que tem até uma certa idade que a pessoa tem que dedicar mais, mas o principal na vida da mulher é o marido, e o principal na vida do homem é a mulher, não são os filhos. Glória a Deus. Glória. Penina tinha filhos, mas não tinha marido. Não tinha um amor. Pior, né? Do que não ter um marido, né? Ela não tinha o amor do marido e viu o amor do marido toda para outra. Olhando assim, eu digo, Penina está na condição pior que Ana. O que não justifica o que ela fazia. E eu vou deixar claro isso aqui. A verdade é que eu e você... Cara, isso é fato. Eu vou falar, vai entrar no coração de alguns e outros vai bater e voltar. A gente sabe que o evangelho é assim, na internet ou aqui. Mas, gente, a gente precisa parar de só olhar o próprio umbigo. Sabia? Quando eu digo que o evangelho é um espelho, não é um espelho para a gente ser egoísta e se olhar vaidosamente, não. É um espelho para a gente se autoavaliar, como Paulo diz na ceia. É só por isso. Olhar para nossas dores. Parar de olhar apenas para nossas vontades. Olhar apenas para a nossa vida. Olhar apenas o que eu acho é isso aqui. Não, porque pode ter alguém com a dor mais forte que a sua. Pode apostar. Não, sempre tem alguém com a dor mais forte que a tua. Uma grande filósofa chamada Albeniza diz assim, que pior seria se pior fosse.
Sabe, gente, porque logo a gente olha, meu amor, para Penina como amar. Porque algum pastor pregou assim, e eu nem meditei. Porque só olhamos para nossas dores, só olhamos para nossas vidas, mas a vida de um cristão se chama compaixão, misericórdia. Um cristão tem que se chamar compaixão. Vê aquele cara, olha como aquele cara é compaixão. Olha como aquele cara é misericordioso. Aí sim você é um servo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quando tem uma igreja em dificuldade, gente, Deus todo. quando tem alguém dentro da sua igreja em dificuldades, dentro da sua família, como você pode passar uma semana normal? Não, cara, clama pelaquela pessoa. Liga e pergunta se quer alguma coisa. É o mínimo que se faz. Quebrei o pé, e aí, posso ir na farmácia por você? Não existe, cara. Não existe dizer que é cristão e não ser solidário. Não sofrer a dor do outro. Chorar com os que choram e se alegrar. Essa parte é boa, eu também gosto. Mas tem que chorar e depois desfrutar dos frutos juntos. Agora, quando você estiver sorrindo também, não esqueça de quem estendeu a mão para você, né? Aleluia, glória a Deus. Aí a gente se escandaliza, seu Milton. Ah, muita droga ali. Aquele cara ali, não se meta não, que é drogado. Aí é que eu tenho que me meter mesmo, rapaz. A gente se escandaliza com drogas, se escandaliza com bebidas, se escandaliza com cigarro, mas a falta de amor dentro do crente ninguém se escandaliza. Porque está dentro, ninguém vê. Ah, gente, meu Deus do céu, cara. Com a falta de amor ninguém se escandaliza. Vocês sabiam que todos os dons vão passar, exceto a fé, a esperança e o amor. E qual é o maior deles? O amor. A gente não pode mais sair daqui desse culto, nunca mais, a cada culto, e continuar vivendo as nossas vidas sem sermos aprimorados a cada culto. Amém. Não pode, gente. O importante é porque a gente faz igual a Ezequias. O importante é meu trabalho. O importante é que eu troquei o pneu do meu carro. Eu estava conversando com o seu Milton ali, falando sobre isso, gente. A gente ligando para essas coisas todas do mundo, quando Jesus chama essas coisas de demais coisas. Cuide do reino de Deus, bota o reino de Deus em primeiro lugar, tenha amor por todo mundo e deixa o resto comigo. Oh, Deus Todo-Poderoso. Cara, Deus é lindo, velho. Glória a Deus. Importante aproveitar a vida. Vá nessa, assinado Satanás. Tem uma propaganda que a gente assiste um canal, tem uma série de TV de médicos, que é Desastre do Bisturi. A gente gosta que chega uma pessoa que teve um acidente feio, ele reconstrói o nariz, só que como toda, tem propagandas, né? E aí vem Satanás. Aí tem um negócio que fala assim, orgulho LGBT. Mas para chegar nisso, ele bota assim, ó, orgulho homossexual, né? Para chegar nisso, eles colocam coisas assim, ó, seja livre, você é livre, goste de si mesmo, faça o que quiser. Só falta no final botar assinado Satanás. Isso é todo mundo gosta de ouvir isso. Ei, nós é que somos livres, porque para o cristão tudo é permitido. Mas a gente diz, isso eu não quero, por quê? Por amor a Cristo. Ele me libertou, eu posso escolher. Cristo é lindo, rapaz. Oh, glória a Jesus. Cristo é lindo. Oh, aleluia, glória a Deus. Agora, olhe bem, Jorge. Não está correto Penina fazer o que fez com ela. É óbvio que não. Nenhuma das duas era convertida ali. Botar ela aí de joelho no milho. Agora, se coloca aí no lugar de Ana, meu querido. Ó, é o que eu quero dizer. Será que mudaria alguma coisa se Ana chegasse para Penina e fizesse assim, eu vejo a sua dor. Aí Ana viria para o marido e dizia assim, ei, não está certo o que você está fazendo com sua outra mulher. Iguale as comidas aí, dê um pouco de carinho para ela, já que era permitido duas mulheres, né? Então por que Ana não fez isso também? Será que Penina agiria da mesma forma com Ana, se Ana fizesse isso e fosse justa? Será que Deus teria aberto a madre de Ana se Ana fosse uma mulher justa? Do que adianta, gente? A gente está na igreja, tem um pastor aqui pregando, ou um pregador pregando, se nossas vidas não são impactadas com o evangelho. Eu vou dizer o que a gente é. Um clube. Próxima vez, como a gente brincou com o Silvio outro dia,
a gente pega bota todo mundo uma camisa de time, bota uma estrelinha assim para fingir que foi campeão, bota o nome 100 e vem todo mundo igual, porque a gente é um clube. Se a gente sair daqui e não for impactado com o Evangelho, e não impactar vidas com o Evangelho, a gente não é nada. Nada! Por isso que eu digo, para um bêbado, a gente para o culto por causa do bêbado. E se parar 30 minutos, glória a Deus, aleluia, porque Jesus Cristo larga 99 no aprisco para cuidar de quem está precisando, velho. Aqui a gente já não precisa. Aqui a gente está aqui em comunhão com os irmãos. E o que selares na terra será selados no céu. Mas quando passar alguém que precisa, para tudo, porque ele é mais importante do que nós. Glória a Deus, Todo-Poderoso. A gente tem que estar disposto a perder a nossa vida por causa do Evangelho. Porque aquele que perder a vida, ganhará. Cara, gente, a gente abre a Bíblia e vê um Jesus que viveu para ajudar. Ele se metia na situação alheia. Ele tinha problema com a morte, Mateus. O bicho chegava, a morte já caía matando, o cara saía do caixão vivo. Chegava de novo, a morte tinha medo dele, a menina ressuscitava. Onde ele chegava, mudava o ambiente. A única pessoa que ficava contra ele eram os fariseus religiosos, que existem até o dia de hoje. O que a gente vai fazer? Combater. Ah, gente, esse Jesus é top, velho. Glória a Deus. E aí eu olho de vez em quando, Jorge, e não estou falando da gente aqui, estou falando mundialmente, estou falando de uma forma natural, você da internet também. Não vamos ser hipócritas. A gente olha para uma turma que deveria ser o corpo de Cristo e cada um só vive para si. Se isso não fala o seu coração, velho, vá para o quarto e peça a Cristo para te converter. Vá para o quarto e diga a Cristo, encha-me de Cristo. Porque esse pastor pecador e miserável não tem esse poder de converter ninguém. Glória a Deus. Só de lançar semente, né, Bento? Só de lançar semente. O culto vai terminar, né? Iremos receber a palavra e a pergunta é, hein, Isaac, o que vamos fazer com ela? O que vamos fazer? Porque se a gente nada fizer, Jesus disse que nós somos a casa sobre a areia. A tempestade vem para o que crê e para o que não crê. Para quem bota em prática e quem não bota em prática. Vem para os dois na mesma intensidade. A diferença é que um fica de pé, balança um pouco, mas não cai. E o outro está destruído. A gente precisa impactar vidas. É por isso que a igreja anda tão doente. Porque a gente não tem olhos para enxergar a dor das peninas. A gente não tem olhos para enxergar a dor daqueles que nos atacam. É para atacar, vai ser atacado. E Jesus diz, alegre-se, porque é grande a tua recompensa no reino dos céus. Eita, glória a Deus. Nós somos a multidão que grita, queimem Judas, queimem Judas, queimem Judas. E nós somos muito mais traidores do que ele. Quantas vezes a gente vem de Jesus? Quantas vezes a gente traz Jesus? Ei, o erro maior de Judas não foi trair Jesus, foi não se arrepender. Judas foi um cara top, só que ele tinha uma tal de justiça própria lá que queria Jesus do jeito dele. Isso lembra alguém nos crentes que quer o Jesus do jeito dele? Terceira pérola, são 4. Seja resiliente, persevere. Eita, a perseverança é top, gente. O versículo 7 vai dizer assim, ó. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Eu fico olhando aqui, Ana estava tentando, ela estava fazendo um negócio top, ela estava subindo a casa do Senhor. É bom ir à casa do Senhor, né? A gente sabe, gente, que isso aqui não é a casa do Senhor, mas ao mesmo tempo, de uma forma poética, a gente pode dizer que isso é a casa do Senhor, porque está cheio de santos do Senhor aqui dentro. É um lugar que a potência do Espírito Santo é muito maior, porque a gente está unido. Glória a Deus. E assim, vocês já pararam para pensar que quando Mateus que o diga,
Quando a gente toma uma decisão, eu vou na igreja. Eita! Não diga nada alto, não. Diga, seu Miló, amanhã eu vou na igreja. Você chama alguém na rua que nunca foi na igreja. Vai assim, amanhã eu vou lá. Começa a briga em casa com a esposa, com o marido. O carro faz não sei o quê. Vem um bocado de coisa de trabalho na frente para empatar. O reino espiritual do maligno se levanta inteiro para você não fazer aquilo que vai agradar a Deus. Mas Ana estava indo lá. Ana estava indo lá. Falta dinheiro, falta tudo. Sabe, quando Jesus ele atravessou para o outro lado de Gadá, ele ia nas terras, eu nunca acerto falar, tem umas versões que falam Gerazenos, a outra Gadareno, mas você sabe o que? Eu falo Gadareno. E ele ia atravessar para lá, e ele tinha uma obra imensa naquele cara. Aquele cara era um cara da tribo de Gade. Tinha uma promessa sobre aquele cara, que uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. Está lá nas coisas de Jacó, de Moisés, ia se cumprir naquele cara. Jesus ia libertar um cara que ia pregar o evangelho para toda Decápolis. O que aconteceu? Retaliação. Satanás logo veio. Jesus disse, eu vou ao culto. Satanás veio e lançou o mar. Disse que o mar batia em tudo, ele estava dormindo. Ele levanta e ele dá um silêncio. Eu criei você, então me obedeça, mar. E tudo ficou calmo. Mas o que eu queria dizer, Isaías, é que está cheio de gente de Deus, meu querido, que quando se levanta para fazer uma obra e vem um vento contrário, é sinal de Deus que não é para eu ir. Não, cara. Se você está no caminho certo, aí é sinal que você não está dando a mão para Satanás, e sim para Jesus. Se está vindo guerra, é porque você está no caminho certo. Segura mais um pouco, porque o barco vai ancorar. Segura. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. Não adianta andar fora do caminho e dizer que aquilo vai contribuir para o seu bem. Não vai, não. Aquilo ali é a baleia te comendo para você voltar para o seu caminho. Agora, olha esse versículo. Eu reformulei esse versículo. Gente, eu não estou mudando a Bíblia. Eu estou dizendo como eu gostaria que fosse esse versículo 7. Esse aqui, ó. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Aí eu reformulei, Mateus, para ser mais cristiânico. Eu botei assim, ó. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. E embora desse vontade de chorar, ela começava a orar e a situação mudava. Isso aqui não tem na Bíblia, não. O que eu quero dizer, Rose, nessa versão mauriciana aqui, pervertida, é para a gente perseverar. Não desista. Se está difícil, eu sempre digo, e não é piegas, se está mais difícil, é que a bênção é gigante e já foi liberada. É por isso que Satanás já viu e está querendo empatar, velho. Você está na boca do caixa, segura que já vai ser sua vez. Sabe, gente, Jó só foi restaurado quando orou por quem perseguia ele, velho. Ele orou por cada um, ele perdoou cada um. Os caras foram abençoados com a vida. E Jó recebeu 10 vezes mais. Por quê? Porque não fez justiça própria. Jesus Cristo na cruz passou a coisa mais cruel que ele poderia. Pela única vez na eternidade foi separado o Pai, o Filho dele e do Espírito Santo. E ele olha para a gente e diz, Pai, perdoai-os. Estevão, cara, que era bem menor que Jesus Cristo, estava cheio de injustiças, falando a verdade, recebeu pedradas, pedradas e pedradas. E aí ele diz a mesma coisa que Jesus Cristo, perdoe eles, não bote na conta deles não, eles não sabem o que fazem. Quantos aqui, gente, querem retaliar com as meninas, em vez de tentar perdoá-la, porque ela não sabe o que faz, porque está cheia de dor. Persevere. E quarta pérola. Quem está orando quando você é que deveria orar? Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado amado. Mas a palavra diz que Elcana, era ele quem orava pelas mulheres e pelos filhos dele. Presta atenção nisso aqui. Ana não podia ter filhos. Era algo natural?
Ei, a palavra diz que Deus cerrou a madre de Ana. A culpa era de Deus. Deus cerrou, não vai ter filho. Não tinha médico que fizesse ela ter filho, nem no dia de hoje. Deus que cerrou. Olha aqui. Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, na versão Almeida. O segredo desse texto todo está nos versículos 5 e 6. Não podem passar despercebidos. Olha aqui, ó. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava. Mesmo que o Senhor, embora o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava, a fim de irritá-la. Olha como esse versículo está escrito, porque amava Ana, mesmo Deus tendo cerrado a madre dela. Ou seja, a culpa claramente está sendo colocada em quem? Em Deus. Não tenha medo de dizer que a culpa era de Deus, não. A culpa era de Deus. Estou falando do bem ou do mal. Tinha algo ali a ser resolvido entre Ana e Deus. Ei, essa coisa que Deus bloqueou em sua vida, Ele está esperando você ir conversar com Ele. Não vai pedir, não, pastor, ore por mim. Chegue lá, cadê minha bênção? Não, é entre você e Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Quem orava por Ana? O marido. O que Ana fazia? Ficava nos cantos chorando. O marido orava, Ana chorava. Quem deveria estar falando com Deus? Ana. Deus está te provocando, mano. Na sua casa aí, quem está na internet, no seu trabalho. Deus está provocando, cerrando as suas finanças. Deus está te provocando, cerrando pessoas em sua vida, sabia? Deus está te provocando, cerrando, fechando coisas em sua vida, até você se inclinar para Ele, virar seu coração para Ele e aprender dele e parar de ouvir essas bobagens que a religião enfia na tua cabeça. Glória a Jesus, glória a Deus. E a gente nem se mexe, meu amor, porque a maioria de nós, a vida é de pedinte. Pastor, ore por mim porque sua oração é poderosa. Que oração é poderosa o quê? Deus fala que a oração poderosa é aquela feita em espírito e em verdade. A oração daquelas duas crianças pode ser muito mais poderosa que a minha, que sou cheio de defeitos num dia ruim. Eu posso até estar tentando enganar Deus. A criança não. Ela vai ser sincera. A gente só vai na igreja, me abençoe. Encontra alguém, ore por mim. Vira para a igreja e diz, não quero perder minha vida, não. Chega um momento que Deus quer falar com você. Ele quer intimidade com você. Como é aquele refrão daquela música? E quando eu entro a porta, não, e quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração. Meu coração. Esqueci também. Mas é lindo. Quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração. Glória a Deus. Que coisa linda, cara. Em adoração. Ele quer intimidade com você, gente. A gente vai procurar Ele essa noite ou vai ficar reclamando da vida como Ana e chorando por causa das peninas que estão maltratando a gente, estão fofocando contra a gente. Ei, quando você sabe quem é em Jesus, deixe Ele defender você. Eu não respondo mais não. Ontem eu estava lendo junto com ela e meditando e Deus falou de novo. Fecha os ouvidos também e a boca. Não precisa nem responder. É comigo. Aleluia. Oh, poderoso. Deus está dizendo, eu cerrei teu ventre para chamar a tua atenção. Eu gerei uma situação para ver se você acorda de uma vez por todas e me procura. Esse negócio é entre eu e tu. Glória a Deus. Quinta pérola e última. Eu não menti, eu achei que eram 4 pérolas, mas surgiu uma quinta do nada aqui. Mas não foi o próprio dedo de Deus não, foi sua revelação. É no pico da dor que nasce o maior milagre. Assim é com a mulher no parto normal, né? No pico da dor
vai nascer o maior milagre, que ela nem lembra mais da dor de parto, porque a criança nasceu. É assim que Deus faz com os milagres que Ele entrega em nossa vida. Deus é Deus de milagre, velho. Aqui não é também que não vai dizer que Deus não faz milagre, não. Deus prospera, Deus gosta de dar presente, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Versículo 9, que não estava lá, eu li só até o 8, em 1 Samuel 1. Certa vez, quando terminou de comer, certa vez, certa hora, de repente, ela tomou uma ação. Quando terminou de comer e beber em Siló, agora eu vou falar mais de Ana, estamos o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, vale-se dizer, para quem conhece a Bíblia, que aqui Eli, acabou a geração dele aqui, né? Os filhos dele eram corruptos. Depois de Eli veio a geração de Samuel. E aí, velho, é o maior milagre que Deus faz. Porque, olhe bem, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe der um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam. Como Ana orava silenciosamente. Não precisa orar bonito para os outros verem você orando, não. Às vezes você está em silêncio lá e não se preocupe que Deus ouve a sua oração. Não é para o outro que está do seu lado. Às vezes a gente ora, Isaac, para o cara, meu Deus, conserta a minha vida financeira. Fala alto para ver se o outro do lado ouve e empresta dinheiro para a gente. Por quê? Porque não temos confiança em Deus. Ele sabe que é verdade. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela tivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não estava derramando bebida, não. Eu estava derramando a minha alma. Eita! Não julgue tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Senhor de Israel lhe conceda o que lhe pediu. É a representação do próprio Deus, você sabe disso, né? Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir seu voto, Ana não foi e disse a seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Ana nem tocou no nome Penina. Ei, foi só bastava o Senhor. Jesus Cristo é suficiente em sua vida, meu irmão, minha irmã. O foco não era mais Penina, o foco não era mais o coitadismo. O que é que importa a vida de Penina? Se Deus abençoou ela, entre ela e Deus. O foco agora era Deus, gente. Deus está mandando dizer essa noite, o seu foco tem que voltar a ser Jesus. Ei, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai, ninguém vem ao Pai, ele diz, se não for por mim, porque ele e o Pai são um e quer ser um com você. Ai, gente, o foco não pode ser a minha vida, o foco não pode ser o que eu acho, o foco não pode ser o que eu quero. Se nosso foco não for Jesus, você se perderá e não preencherá nunca o vazio que tem dentro de você. Deus criou você para Ele habitar dentro. O espaço que tem dentro de você é chamado de infinito.
só é preenchido com Deus. Droga, diversão, nada vai preencher esse buraco. Eu já tentei, todo mundo aqui já deve ter tentado preencher com alguma coisa. Homem nenhum preenche, mulher nenhum preenche, bebida não preenche, forró não preenche, nada preenche. Só Jesus Cristo pode te dar a alegria e o descanso que você precisa, gente. Isso não é só fé, isso é científico. Ele falou que guardaria a lei dentro da gente. Tem um espaço infinito que só Ele pode preencher. Sem Ele, nem tente. Eu vou aproveitar e deixar umas pérolas extras para terminar. E rápidas. Primeiro, Ana se levantou. Ei, a gente brincou aqui, não foi no estudo bíblico? Pensa que Jesus vai te levar carregado na praia, que vai ter as pegadas só dele, não, velho. É hora de levantar. É hora de acordar, ó, tu que dormes. Está na hora de você levantar e buscar Deus, porque os tempos são finais. Nem deveria ser por isso, porque os tempos são finais. E sim porque Ele nos amou primeiro e morreu naquela cruz por nós. A gente podia estar 2000 anos atrás, bem antes de Jesus poder voltar. Ainda assim, era tempo de buscar Ele, porque Ele nos amou, cara. É brincadeira o que Ele sofreu? Está na hora de enxergarmos o próximo. Está na hora de vivermos o reino de Deus. 2. O sacerdote abençoou. Aí vai para os desigrejados essa. Que acha que ele sozinho é a imagem do Senhor. Não é, eu preguei no outro culto. Não é, cara. Congregar é importante. Não estou falando que tem que ser numa igreja que não. Sua congregação pode ser sua casa. Sua congregação pode ser tal, mas tem que ter o hábito. Jesus Cristo diz, cara, não deixeis de congregar. Ainda mais quando vê que o tempo está próximo. Os irmãos são importantes. Jesus Cristo veio buscar a igreja. Não eu e nem você. A igreja, a noiva. Família, a carral. Oh, meu Deus, cara. Ó, Ana se submeteu à autoridade e ele a abençoou. Ana orou para Deus, cara. Mas Eli falou que seja a sua vontade concretizada. E ali concretizou. Eli respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Abençoado. É claro que no Novo Testamento Jesus quebrou, todos nós somos sacerdotes, mas são os irmãos juntos, cara. Você precisa de uma cura, um tem um dom. É assim. Eu não tenho todos os dons, só quem teve foi Jesus Cristo. Eu não tenho esse dom aqui de fala miserável, pecador, rapaz. Eu não sei nem como é que Jesus Cristo tem misericórdia de me deixar pregar. De tanta coisa que a gente já fez errada nessa vida. Mas a gente está aqui. Na misericórdia de Deus. É por isso que eu falo na ceia. Se pecador não puder cear, eu sou o primeiro a largar o microfone e ir para o fundo e não cear. 3. Seja grato e não coloque a bênção na frente de Deus. Cara, o maior desejo de Ana era ter um filho. Anos e anos sendo perseguida. Quando ela teve o filho, ela deu para quem? Quando você pede tanto uma coisa a Deus e consegue, se Deus pedir, você dá? Ou bota na frente de Deus? Agora ganhei meu carro, que vou para a igreja nada. Ganhei a piscina, vou ficar ali na piscina. Cara, eu não estou sendo religioso aqui não, eu só estou dando exemplos práticos. Que a gente não é grato, a gente não honra. Honra o Senhor, rapaz. Diz que eram 10 leprosos que chegaram até Jesus. Aí os caras de longe, porque não podia chegar perto, não pediu cura não, seu Milton. Ele falou assim, ó, Jesus, tenha misericórdia de nós. Aí Jesus disse assim, ó, vão andando até os sacerdotes. Jesus não proferiu cura nenhuma. Vão andando até os sacerdotes, os caras foram andando. A Bíblia não conta, mas deve ter sido assim, 1 quilômetro depois, um olhou, rapaz, fui curado, vou lá. Agora eu vou ver minha família, que eu não vejo há 12 anos, coisas que não são pecados, mas o pecado é que todos colocaram a bênção na frente de Deus. E um disse assim, que vou lá em sacerdote nenhum,
o sumo sacerdote dos céus me curou, vou voltar para ele para agradecer. Só um voltou para agradecer. E depois, provavelmente, foi ver sua família. A gente tem uma índole má. Tem que pôr Jesus em primeiro lugar na vida. Glória a Deus. Ontem eu estava posso dizer que é miserável, porque eu estava com uma preguiça miserável de estudar a Bíblia. Miserável. Eu olhei para meu amor e falei assim, vamos meditar? E os dois disseram assim, hoje estou tão cansada. Aí eu respirei assim e fiz assim, e se eu ler tudo? Eu falei, então vamos. Às vezes é ela, às vezes é eu. Mas é assim, né? O casal, né? Aí uns pontos aí, a gente foi e fez. E venceu. Eu gosto de falar essas coisas ruins a meu respeito, para vocês verem, cara, que é normal todo mundo passar. O anormal é a gente não se arrepender, a gente não compartilhar e a gente querer ser santo. Quem é santo uma banana? Se eu disser que eu sou santo aqui, eu estou ferrado. Sou santo em Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, gente, eu aprendo aquilo que eu já falei para Abraão um dia. A gente não é abençoado quando recebe as coisas de Deus. Quando a gente recebe as bênçãos de Deus, a gente é provado. Abençoado a gente é quando Deus tira. E que ele se faz presente. Pedro recebeu aquelas peixadas todas, rapaz, ficou rico. De tanto peixe, ele ficou rico. Como é que Jesus dá e diz assim, pega isso aí. Ei, largue tudo isso aí, porque agora você vai vir para o meu reino. Você vai ser pescador de homens, não de coisas. E aqui, a gente vai ficar colocando as bênçãos na frente de pessoas até quando? Pessoas é mais importante que paredes. Pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes do que esses microfones todos. Era melhor a gente não ter nenhum microfone aqui, que a igreja é pequena, e eu projetar a voz, do que ter gente passando fome. Quer entregar o melhor a Deus, então entregue amor. Esse é o melhor para Deus, não paredes. É lindo, cara, é lindo. A gente tem que deixar a nossa vida para trás, senão a gente não é digno do reino de Deus. Jesus diz isso. Quem larga a mão do arado e olha para trás, não é digno de mim. Chega, gente, chega de vivermos para nós mesmos, chega mesmo. Vamos ficar de pé para eu fingir que está acabando e vocês não ficarem zangados comigo? Eu quero dizer, gente, essa noite, que nessa história toda, os milagres de Deus, eles vêm depois de grandes dores. Eles vêm, cara. No auge da dor, Ana resolveu se levantar. Se levanta, povo de Deus. Acorda, ó tu que dormes. Bota a sua vida mais na frente de Jesus, não. Quando sair por essa porta, mude. Eu vou mudar. Nicodemos, cara. Nicodemos não. Eu vou falar daquele jovem rico lá. O jovem rico, aquele jovem rico que abordou Jesus. O cara, Liane, era o cara que todo mundo ia querer que pregasse aqui. Davi, de jeito nenhum. O povo ia rejeitar Davi. Aquele jovem rico, ele obedecia toda a lei, Mateus. A ponto de Jesus Cristo dizer, citar a lei, o cara dizer, isso eu tenho cumprido, e a palavra diz que Jesus o amou. Aí ele saiu de lá e não mudou a vida de ninguém. Ele saiu do culto e a palavra não mudou a vida dele. Ele saiu por aquelas portas e no amanhã ele foi a mesma pessoa. A palavra não mudou. Ei, mas uma mulher que estava em fornicação, estava com um cara que nem era marido, nem tinha separado do outro no papel e estava com outro homem. Essa mulher aí Jesus chamou. E ela impactou vidas depois que ouviu o evangelho. Ela se consertou provavelmente, porque a palavra diz que ela evangelizou aquela região da Samaria, que era muito difícil, porque os samaritanos odiavam os judeus. Ela evangelizou todo mundo. Ela entrou no culto, pegou a palavra, saiu por aquela porta e a palavra transformou a vida de uma mulher que estava fora da igreja. De uma mulher que dessas que a gente, se entrar aqui, a maioria olha torto. Não aqui. Aqui o grupo ama. Mas a gente sabe que é assim. Ei, um bêbado que passa por aí, uma travesti, não vou nem falar nomes que eu chamo direto para vir aqui,
Uma pessoa dessa pode ser a quem Jesus quer que mude o Guaibi inteiro. E a gente que está no Evangelho, Jesus quer que a gente fique na nossa, fazendo outra função. Mas os olhos da religião não enxergam isso. Aí Jesus diz: as prostitutas entrarão antes no reino de Deus do que vocês, fariseus hipócritas. A gente não vê mais isso não, né? A melhor amiga de Jesus, uma das melhores, era considerada prostituta, Maria, que quebrou o alabastro do pé dele. Agora imagina, Jesus entrava na casa dela e compartilhava refeições com ela. E aí, se o pastor Maurício for visto na casa de uma prostituta almoçando com ela? Estão aceitando um pastor que faz isso? É? Estão aceitando uma pessoa que não é crente no grupo de louvor? É? Olha, velho, eu prefiro lidar com miserável do que religioso. Religioso, eu tenho que ter muita paciência, porque se eu for aquele miserável naquele tempo, que diz assim, que o fariseu orava dizendo assim: obrigado, Senhor, por não ser igual aquele miserável publicano. Eu saía de lá e dava 2 tapas na cara do fariseu, então é melhor ficar... Mas, gente, cuidado, gente. Cuidado em não querer mudar. Cuidado para não ficar preso na própria vida. Tem horas que não estamos vendo nada. Eu estou terminando. Aqui é conclusão. Mas isso não significa que Deus não está vendo. Eu sei que tem dores terríveis. Eu sei que tem dificuldades que parece que nunca vêm. Mas você já pensou que não vem porque Deus cerrou a sua madre? Ele está querendo primeiro uma mudança de vida. Ei, a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas o galardão é por mudança de vida e obras. Nesse mundo também. Ele nos ensina a cuidar primeiramente do reino dele, e ele cuida da nossa vida. Tem um livro chamado Mentalidade Cristã, e eu vou ler uns versos aqui, tá? 1, 2, 3, 6 versos só desse livro aqui para vocês. Olha que coisa bonita. Isso eu não decorei não, vou ler aqui. É de John Scott, esse livro, Mentalidade Cristã. Perceba se não é a nossa cara, Isaac, meu amor. Olha aqui, você da internet. Eu tive fome e tu formaste um grupo para discutir a minha fome. Eu estive presa e tu te retiraste para a tua capela para orar por minha libertação. Está nua, questionaste a moralidade da minha aparência. Estive enferma e tu te ajoelhaste, agradeceste a Deus por sua saúde. Eu estava desabrigada e tu falaste do abrigo espiritual de Deus. Eu estava solitária e tu me deixaste sozinha para orar por mim. Parecia tão santo, tão próximo de Deus, mas eu ainda estou com fome, sozinha e com frio. É forte, né, velho? Oh, meu Deus. Ei, Oh, Jesus. se as mãos não agirem, a sua fé é em vão. Podem ter várias meninas aqui hoje ouvindo essa mensagem na internet, com dores de não ser amada, de ser rejeitada, perseguida, não sei. E que vai descontar nas pessoas que recebem tudo isso. Porque ele prospera e não eu. Porque ele é amado e não eu. Porque ele tem essa oratória e não eu. Mas podem ter também várias anas com outro tipo de dor, de não conseguir realizar um sonho, não conseguir que o milagre aconteça. E tem pessoas te perseguindo e desencorajando. Eu não sei com qual dessas duas a gente se identifica essa noite. Mas a verdade é que ambas precisam de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então aplauda o nome do Senhor Jesus.